Senhor Jesus Cristo, hoje dia 27 de fevereiro de 2025, vamos ler o nosso Salmo do dia. Hoje vamos ler o Salmo 21, assim diz a palavra do Senhor. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendeste às súplicas dos seus lábios, pois o provês das bênçãos de bondade. Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, de honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu os farás como um forno aceso. Quando te manifestares, o Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Porque intentaram mal contra ti, maquinaram ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Rima de que louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui Davi louva a Deus pelas vitórias, louva a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Ele começa falando da sua própria vida, porque aquele que tem comunhão com Deus, aquele que caminha com Deus, ele sabe que tudo aquilo que tem acontecido na sua vida é graças a Deus. Nós falamos sempre graças a Deus, mas será que conhecemos a profundeza dessa palavra? O nosso respirar, o nosso andar, o nosso falar, tudo na nossa vida. Arriba nós devemos a Deus, Ele é o nosso Criador. Ele governa os céus e a terra. Davi reconhece a bondade de Deus para com ele. Se formos olhar para o passado de Davi, um simples pastor de ovelhas, um homem desprezado, rejeitado, subestimado, mas Deus o exaltou, o colocou no lugar mais alto como rei. Então ele diz: o rei se alegra em tua força, o rei se alegra na força de Deus. Rima, não é a nossa força, não é o nosso poder, é o poder de Deus. Ele reconhece que a força que ele tem, o prestígio que ele tem, vem do Senhor. E na tua salvação grandemente se regozija, porque aquele que conhece ao Senhor, aquele que anda com Ele, sabe que existe uma bênção maior, que existe uma promessa maior, a primeira, que é a nossa salvação. Então ele se alegra pelo fato dele saber que ele será salvo, que ele foi remido, que ele foi lavado, purificado e santificado. Rima pelo sangue do Cordeiro. Nesse contexto, ainda o Senhor Jesus não tinha vindo à terra, mas ele recebia revelações da parte de Deus. Ele já sabia da existência do Messias. A misericórdia de Deus o alcançou. A misericórdia de Deus o lavou, o purificou, o santificou. Ele tornou um servo de Deus, um filho de Deus. Ele diz: cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste às súplicas dos seus lábios.
Ele está a dizer: o Senhor cumpriu o desejo do meu coração e não deixou de ouvir o meu clamor, a minha oração. Esse testemunho também será o nosso testemunho, porque o nosso Deus não muda. Deus não mudou, Deus não mudará. O Deus que Davi servia é o mesmo Deus que nós servimos. Ele continua a fazer milagres. Ele continua a fazer prodígios. Ele é e sempre será Deus. Ele não pode ser vencido, não pode ser enganado, não pode ser subestimado. Tudo está debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo da sua autoridade, porque Ele é soberano. O nosso Deus é soberano. Põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Deus o exaltou, conforme diz a palavra. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Davi tinha muitos inimigos. Davi tinha muitos adversários, mas Deus colocou uma coroa na sua cabeça. Deus, Ele cumpriu a sua vontade. O inimigo não conseguiu prevalecer contra Davi, porque Davi era escolhido. Davi era separado. Davi era servo do Altíssimo. O inimigo não pode prevalecer na vida dos servos. O inimigo não pode prevalecer na vida dos escolhidos, aqueles que Deus escolheu desde o ventre. Esses o maligno não toca. Nesses o maligno não consegue. Ele pode até se levantar, mas ele cai. Porque existe um Deus que peleja pelo seu povo. Existe um Deus que peleja pela sua igreja. O inimigo só vai até onde Deus permite, porque ele nunca perdeu o controle e nunca perderá. Deus está com os olhos atentos às nossas vidas. Deus, Ele nos sonda, Deus, Ele nos conhece. Nós precisamos ouvir e entender o testemunho daqueles que já alcançaram, para que possamos perceber que o nosso Deus é fiel, para que possamos ser fortalecidos, para que a nossa fé seja renovada. Grande é a sua glória. Pela tua salvação de honra e de majestade o revestiste. O Senhor revestiu o seu servo de honra. Deus honra aqueles que o honram. Se você tem honrado o Senhor, se você tem prevalecido na presença dEle, apesar das lutas, tribulações, humilhações, Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele preparou uma coroa. Nós receberemos coroas de glória. Quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos coroados. Nós seremos glorificados e viveremos na nova Jerusalém. Deus, Ele é fiel. Deus não vai deixar o teu pé ou a tua mão vacilar. Deus não vai te deixar no alheio. Deus não vai te deixar no anonimato. Ele está trabalhando pela tua vida, assim conforme trabalhou pela vida do rei Davi. As tribulações que o rei Davi passou, as batalhas que ele passou não se comparam. As nossas tribulações e as nossas batalhas. Mas ele conseguiu, porque os seus pés estavam firmados na rocha, porque ele acreditava em Deus, ele cria em Deus, e Deus o honrou. A palavra do Senhor diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Saiba que Deus te justifica pela tua fé. Saiba que a tua fé ativa o milagre na tua vida, porque você declara: eu creio em Deus.
Riba Deus, Ele fará porque Ele pode. Porque nada é impossível para Ele, porque Ele é fiel. Porque Ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Rimam de rebo, e Ele faz. E Deus, Ele faz porque Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Porque Ele mesmo prometeu na sua palavra. Deus vai te honrar. Deus vai te levantar. Todos verão que és chamado pelo nome do Senhor. Deus te alegrará assim conforme alegrou o rei Davi. Deus te dará força para vencer os teus inimigos. Receba essa palavra em nome de Jesus.